Estamos de volta ao nosso Esporte na TV e, como eu falei, né, na sequência do programa estaríamos aqui com o Daniel para falar dos campeonatos Copa Brasil e principalmente do campeonato da Copa Valmir Louruz, que hoje encerrou para o Sport Novo Hamburgo no empate de 0-0 contra o União Frederiquense lá em Frederico Westphalen. Boa noite, tudo bem, Daniel? Boa noite, Valdir. Boa noite aos nossos telespectadores. O Anilado ficou no empate 0-0 lá no Vermelhão da Colina, em Frederico Westphalen, segundo jogo decisivo da Copa Norte, Campeonato Valmir Louruz. O Novo Hamburgo, com esse resultado, acaba ficando com o vice-campeonato e, consequentemente, não consegue a vaga naquele quadrangular, a chamada Supercopa Gaúcha, que qualifica uma equipe para a Série D do Brasileiro. O Novo Hamburgo vai tentar, então, a vaga para a Série D via Gauchão do ano que vem. Quer dizer, para o Novo Hamburgo encerrou então a temporada time profissional. Equipe a partir de agora, só as categorias de base. Só as categorias de base do Novo Hamburgo, ressaltando hoje o ótimo público lá na cidade de Frederico Westphalen por uma quarta-feira à tarde. Quarta-feira à tarde, mais de 1.200 pessoas. Exatamente, o público divulgado no Vermelhão da Colina, 1.205 torcedores. Pagantes, né? Entre pagantes e não pagantes. 1.205 torcedores, um bom público lá no Vermelhão da Colina. O Novo Hamburgo, infelizmente, não conseguiu o resultado positivo, precisava de um gol para ficar com o título. A direção do Noia se queixa de um pênalti, um suposto pênalti não marcado no Lucas Santos no último minuto do primeiro tempo. Mas no segundo tempo o Novo Hamburgo foi para o abafa, tentou o gol, mas o União Frederiquense soube se defender muito bem. Inclusive bateu bastante, né? Bateu bastante. Os jogadores do Noia reclamaram muito da arbitragem do senhor Anderson Farias, que os caras do União bateram muito, mas depois do jogo o Daniel Franco e também a direção do Noia reconheceram que o título não foi perdido hoje à tarde lá em Frederico Westphalen, foi perdido no último domingo aqui no Estádio do Vale. Até porque o Novo Hamburgo no domingo, para mim, estava irreconhecível. Para mim foi uma das piores exibições do Novo Hamburgo esse ano. Ele estava ganhando 1-0, mas não estava merecendo aquele 1-0. Até vir o empate e só não perdeu o jogo aqui também por a atuação do Jandrei. Então eu acho que o Novo Hamburgo tem, mas eu acho que agora dá tempo de... Eu até acho que o Novo Hamburgo deve continuar com o Daniel, fazer um trabalho, ele começou agora, e quem sabe começando um trabalho desde cedo aí, para poder fazer um time e o Novo Hamburgo voltar a ser aquela equipe aguerrida que todos os anos é no Campeonato Gaúcho. É verdade, o Anilado então entra em férias, agora o grupo profissional, e já começa a pensar, se preparando para o Gauchão do ano que vem, mais ou menos daqui a um mês, começa já a pré-temporada, mas antes disso tem o processo presidencial. O Daniel Menhart, no momento, ele é o presidente interino, presidente do conselho, presidente do clube. O Hélio Spindler tem o apoio do Daniel nessa chapa. E conforme o Valdir comentou conosco ontem, o outro possível apoio, o do ex-presidente Serginho Chenardi. Que já está, inclusive, dando apoio, a gente já foi visto lá no estádio já várias vezes. Mas hoje, deixando o Novo Hamburgo de lado, só lembrando que o São José foi um outro classificado, o Cruzeiro de Porto Alegre, que agora é de Cachoeirinha, mais o Lajadense, mais o União Frederiquense, esses quatro vão decidir a Copa. A Supercopa Gaúcha, exatamente. Gaúcha. Além do União, que ficou no empate com o Noia 0-0, ficou com o título da Copa Norte. Na Copa Sul, no Beira-Rio, o jogo terminou empatado, Inter 1, São José 1. O São José foi o campeão, venceu o primeiro jogo por 2-0. E o título da Copa Metropolitana, o Cruzeiro venceu de virada ao Juventude por 2-1 no Vieirão, em Gravataí. Detalhe, os 2 gols do Cruzeiro aos 39 e aos 40 do segundo tempo. Bom, hoje à noite temos Copa do Brasil com a semifinal. Temos os jogos de volta. Fluminense jogando contra o Palmeiras, lembrando que no primeiro jogo o Fluminense ganhou de 2-1. E o Santos e São Paulo, o primeiro jogo, o Santos venceu por 3-1. Exatamente. Hoje os 2 jogos da volta, o jogo da volta Santos e São Paulo na Vila Belmiro, 22 horas, e Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque, 22 horas. Com certeza os colorados hoje estarão torcendo de preferência contra o Fluminense hoje, né? Até porque o Fluminense não está buscando uma vaga no G4,
Então o Fluminense tem que cair fora, porque se um time desses, Santos, São Paulo e Palmeiras, que estão buscando uma vaga de G4, for o campeão da Copa do Brasil, ele vai dar a abertura para mais uma vaga e daí seríamos os G5. Poderá se tornar E G5. torcer contra o Atlético Paranaense e o Chapecó para não ganhar a Copa Sul-Americana, para eles não, porque se um deles for campeão, aí nós teremos só um G3. G3, exatamente. Então, tudo isso. Os dois brasileiros envolvidos hoje à noite com a Sul-Americana, o Atlético do Paraná, que venceu o primeiro jogo diante do Esportivo Luquinho do Paraguai por 1-0, joga hoje o segundo jogo a partir das 20 horas lá no Paraguai, e o segundo jogo entre Chapecoense e River Plate da Argentina, 22 horas em Chapecó. No primeiro jogo, vitória do River 3-1. Eu acho que o Chapecoense já escreveu o seu nome na história, vai conseguir disputar, trazer o River Plate, né, o grande River Plate, para jogar em Chapecó. Exatamente, um jogo histórico para a Chapecoense. Mais alguma informação rapidamente, que o pessoal parece que hoje... Temos as informações da Copa Jornal NH Futebol Master, a última rodada da primeira fase. Isso amanhã. Isso amanhã à noite, a partir das 19 horas, pela categoria acima dos 57 anos, tem o JR e Oswaldo Cruz. E pela categoria acima dos 47 anos, na preliminar, Motoca contra o São Mateus de Sapiranga. E a partir das 9h30 da noite, o JR contra o São José de Novo Hamburgo. O JR precisando de uma vitória para se classificar à final. Nessa competição, na categoria acima de 47 anos, o Motoca e o São José têm 4 pontos, o JR tem 3 e o São Mateus não pontuou até o momento. Muito bem. Como é que estamos de tempo aí, os nossos operadores? Eu não sei o que ele quis dizer assim, ele falou, fez assim. Mais alguma informação, então, rapidamente, para nós encerrarmos o nosso programa, então. Eu até ia falar que já foi marcado no Campeonato Brasileiro, nessas 32 rodadas, 753 gols, quer dizer, dividindo pelo número de jogos, a média até agora é de 2,35. E se no domingo, nós falamos ontem, né, que foi a pior rodada, 12 gols até agora, mas também nós não falamos se na rodada 31, na rodada anterior, foi o maior número de gols, 34. 34. Né? E nós até agora, até então, nós tínhamos 2 rodadas com 15 gols. E agora, então, tivemos uma com 12 gols. Esperamos que nessas 6 rodadas que faltam aí, eu acho que vai ser sempre de score muito pequeno, que os times vão jogar aqui para não perder primeiro, depois tentar ganhar até para administrar os resultados. Dizendo isso, agradeço mais uma vez ao Daniel. Estamos colocando um ponto, né, final na nossa participação no Esporte na TV. Voltamos amanhã ao meio-dia, no Jornal do Meio-Dia. E amanhã à noite estarei aqui com o Esporte na TV. Uma boa noite e o convite. Permaneça com a programação da Vale TV.